Pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a criar esquadrias dentro do sistema SEM. Esse conteúdo é bem legal porque as possibilidades na criação de esquadrias são muitas. É possível praticamente criar qualquer projeto dentro do sistema SEM. É claro que no treinamento aqui, nessa videoaula, a gente vai focar num produto simples, de forma que vocês possam entender como funciona cada uma das telas da criação de esquadria e os principais recursos que nós podemos utilizar lá dentro. Aprendendo os conceitos, vocês vão conseguir replicar isso para praticamente qualquer projeto, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai fazer aqui o caminho para dar início à criação de esquadrias. Nós vamos vir aqui em Cadastros, Técnicos, Esquadrias, Nova Esquadria. Então, esse é o caminho importante. É aqui que a gente vai começar a criar um novo projeto. Então, a tela de criação de esquadrias, ela tem lá em cima 4 divisões, né? Ela é dividida em 4 partes: identificação, composição, adicionais e estrutura. Nesse treinamento, nessa aula, a gente vai focar em identificação e composição. Então, principalmente aí os recursos que nós vamos utilizar. O que a gente faz aqui na tela de identificação, então, inicialmente? Então, essas telas são divididas em guias, né? Aqui na parte inferior vocês podem notar. A gente tem a guia modelo, a guia de dimensões, condição de verificação e observações gerais. Durante essa aula, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas guias. Inicialmente, aqui na guia modelo, nós preenchemos as informações do nosso produto que vão aparecer para o nosso cliente, as informações que nós vamos utilizar na hora de pesquisar um produto no sistema. Então, é muito importante preencher essa tela de modelo de forma adequada. Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui é o código para o nosso produto. Cada empresa ela pode estabelecer padrões de código que vão atender a necessidade dela, mas é muito importante que exista um padrão. A gente não pode simplesmente, vou colocar qualquer coisa aqui no código. Esse item eu vou chamar de SUP, porque vai ser uma tipologia da Suprema. O produto vai ser uma JCR, que é uma janela de correr. Vai ser de 2 folhas, e eu vou colocar aqui, que é uma 00, que no nosso sistema significa que é uma tipologia simples. Olhando os códigos dos produtos que você já tem no SEM, você vai conseguir compreender um pouco dessa codificação. Um 01, depois ali da quantidade de folhas, que nesse caso é o 2, significa que ela tem bandeira. Um 02 significa que ela tem peitoril. Então, é assim que funciona a codificação. Eu vou preencher aqui, obrigatoriamente, a linha também. Então, se eu estou criando um produto, eu tenho que dizer a qual linha ele pertence. Aqui eu vou deixar o grupo vazio, não sinto necessidade de preencher nesse caso. E agora eu vou colocar a descrição. Janela de correr, 2 folhas, linha suprema. Então, legal, está definido. Vou marcar aqui, se eu quiser receber atualizações nesse produto, entre diversas máquinas da minha empresa, porque eu tenho várias licenças aí no ambiente da empresa, eu vou marcar aqui que permite atualização de fornecedor. E como padrão, para o projeto de vocês ficar padronizado com os demais projetos, é legal marcar aqui também, usar sequência F8 mais F5. Para garantir que o seu produto ele tem aí organização no desenvolvimento, a gente pode usar o status. Por exemplo, esse meu produto ainda não estará pronto para uso. Ele está na fase de criação. Então, eu vou colocar aqui que ele está em desenvolvimento. E o que mais que eu vou preencher nessa tela? Aqui, esse espaço vazio se destina à definição do croquis para o nosso projeto. A imagem que vai aparecer nos orçamentos, no meu relatório que vai para a produção, meu relatório de itens. Então, eu vou selecionar aqui, clicar nessa área cinza, e o sistema ele vai apontar para a pasta comum lá da sua estrutura. Então, dentro da instalação do SEM, tem uma pasta chamada comum croquis. Nessa pasta, devem estar salvas todas as imagens que você gostaria de utilizar nos projetos, tá bom? Então aqui, existem vários croquis, tá? Eu posso buscar o croquis aqui, por exemplo, colocando um X1 no lugar do SUP da linha, né? E digitando o código da esquadrilha, o JCR. Eu já localizei aqui uma imagem. Nas versões mais recentes do SEM, existe também aqui o croquis novo, está aqui na parte de baixo. E eu posso colocar aqui, por exemplo, a JC2. E eu também vou localizar uma imagem
que representa uma janela de correr de 2 folhas. É legal saber que essa imagem ela tem uma inteligência. Então, por exemplo, eu posso configurar o sistema para que quando eu mudar a cor do vidro, vai mudar a cor desse croquis. Quando eu mudar a cor do alumínio, vai mudar a cor da armação, da estrutura desse item, né? A parte que representa aí o alumínio. Então, são croquis bem legais, que estão sendo criados pelo Squad Group. Se você está criando seus próprios projetos, talvez seja um diferencial dele utilizar esses novos croquis. Vou dar um OK. Pronto. Ó. A parte inicial, que determina o que o meu cliente vai ver do projeto, e também as ferramentas que eu vou utilizar para localizar o meu projeto estão feitas. Eu preenchi aqui totalmente a tela de identificação. Feito esse passo, eu já posso passar para a inclusão do material, onde eu vou lançar os perfis e os componentes que fazem parte desse meu produto. Então eu vou clicar aqui em cima em composição, o nome é bastante intuitivo. Eu clico em composição e ele já vai exibir para mim aqui a tela para a criação dos meus projetos. Vou selecionar essa linha vazia e aqui eu vou colocar o primeiro item da minha estrutura. De forma a padronizar os projetos, a gente sempre começa o projeto de fora para dentro. Então a gente lança o contramarco, depois pode lançar o marco, as folhas, o baguete. Tem gente que gosta de lançar o contramarco e logo depois os arremates, depois marco, folha e baguete. Você pode ver o padrão que você considera ideal. Mas a nossa recomendação aqui é que você sempre comece criando a tipologia de fora para dentro, tá bom? Então é o seguinte, selecionei essa linha vazia, vou lançar aqui um perfil. Nessa parte é legal, com o auxílio de um catálogo, né, com a ajuda do meu serralheiro, eu já saber aí o código dos perfis que eu vou utilizar no sistema. Se eu apertar o atalho de teclado aqui, F6, ele ampliou a largura da linha, de forma que quando eu digitar CM200, eu vou conseguir visualizar a imagem do perfil. Vai me ajudar a ter certeza se eu estou, de fato, lançando o perfil correto. Então, lancei aqui o CM200. Vou lançar primeiro o contramarco que vai atuar na largura. Vou informar aqui o corte do meu contramarco, 45, 45. E o tamanho dele. O tamanho do contramarco ele vai ser resultante, inicialmente, aí, da variável interna, não só o tamanho do contramarco, o tamanho de todos os perfis do sistema, ele vai ser calculado com base na variável interna L, que vai conter a largura da esquadria, e a variável interna H, que vai conter a altura. De onde é que vem esse LH? Então eu vou clicar aqui para simular um cálculo, nesse botão, ele permite que eu vá fazendo testes na minha tipologia. E você vai conhecer essa tela. É uma tela semelhante à tela que você já conhece aí. Vamos restaurar essa tela aqui. É uma tela semelhante à tela que você conhece ao incluir as esquadrias. Eu tenho aqui a largura e a altura. Então, o valor que eu digito aqui vai ser o valor da variável L, e o valor que eu digito aqui vai ser o valor da variável H. Então, aqui, o meu contramarco, por causa da abinha dele, ele vai ter 24 milímetros a mais, 12 de cada lado, em relação à largura que eu informar. Então, se eu disser que o meu vão tem 1000, eu quero que o meu contramarco seja calculado com 1024. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar aqui, L mais 24. Porque daí não importa o tamanho que eu lance, ele vai pegar o tamanho que eu informar e vai somar 24. Esse perfil já é calculável agora para qualquer tamanho. Então, qual que vai ser a quantidade desse contramarco? Eu vou colocar aqui quantidade 2. A fase de aplicação é a fase na obra na qual ele se aplica, né? No caso, fase CM. Eu vou ter umas fases principais. CM para contramarco, AZ para arremate e FABR para o restante do caixilho. Ou eu posso dividir CM, AZ, marco, folha, baguete. Isso aí faz parte das suas preferências construtivas. Mas a gente vai ver isso aqui melhor na prática, conforme a gente vai lançando esses perfis. Então, usinagem eu não vou preencher. A aplicação é fábrica. Isso identifica aqui se esse perfil vai ser utilizado na fábrica ou na obra. Eu vou colocar aqui que a aplicação é fábrica. E a observação eu vou colocar aqui, que esse é o contramarco da largura. Opa, da largura. Põe uma linha para baixo, apertando a seta para baixo no teclado mesmo, e eu vou colocar aqui, CM200, e eu vou colocar agora que esse aqui vai ser H, ele também é 45 graus. Só que esse aqui vai utilizar o quê? Ele vai utilizar a variável interna H, vai puxar a altura e vai somar os mesmos 24 milímetros. Quantidade 2, e eu vou colocar aqui, contramarco, altura.
Então tá feito. Ó. Meu perfil do contramarco já está incluso aqui na minha esquadria. Só que, por exemplo, o contramarco ele é composto só disso? Não, o contramarco vai ter mais materiais associados a ele. Por exemplo, um contramarco 45 graus vai precisar de macho e cunha para poder fechar o canto dele. O contramarco vai precisar de chumbador para fazer a fixação dele lá na parede na obra. Então, eu já posso lançar aqui o restante dos materiais que vai fazer parte da composição do meu contramarco. Vou lançar aqui o macho e cunha, CL006. A quantidade dele aqui, desculpa, a dimensão dele aqui, ele não é nem largura nem altura. Vou colocar um tracinho. O ângulo de corte desse perfil aqui vai ser 90-90. E qual que vai ser o tamanho dele? Esse perfil ele tem que caber dentro ali do corpo do meu contramarco. Como é que eu consigo identificar isso? Ó, a maneira mais indicada é usar um catálogo. Mas se você seleciona um perfil aqui nessa tela e aperta F5, ele traz para você uma imagem. Ó. Nessa imagem você consegue notar as dimensões do perfil. Então esse perfil ele tem um corpo total aí de 26 milímetros. Eu vou tirar alguns milímetros de cada lado ali, referente ao corpo dele, cerca de 2 milímetros. Então posso dizer que internamente ele vai ter 24, 23 milímetros. O meu perfil do macho e cunha tem que caber nesse espaço aqui que ficou aqui dentro. Então eu vou fechar essa tela e eu vou informar ó, que o tamanho dele vai ser 22 milímetros. Eu preciso de um canto desse aí para cada canto da minha tipologia. Então vou colocar aqui a quantidade de 4, fase CM. E esse aqui, tem gente que chama de macho, tem gente que chama de conexão. Eu vou colocar aqui, ó, conexão CM. E agora eu vou lançar a cunha, que faz parte aí da montagem dessa estrutura. Então esse aqui vai ser o CL011, 22 milímetros. A quantidade de cunhas para montagem de um ângulo de 45 graus é sempre o dobro que a quantidade de conexões, de machos. Então, vou colocar que são 8 cunhas, e aqui vou colocar como cunha CM. Então, é assim que funciona a inclusão de perfis dentro da sua esquadria. Mas a gente também pode incluir aqui componentes. Eu vou clicar aqui em componentes e vou começar a incluir os componentes que vão fazer parte dessa esquadria. Então, eu clico nessa linha vazia. Só que o código do componente ele é um pouco mais extenso, o que dificulta, às vezes, a gente de memorizar o código todo, especialmente porque, às vezes, há pequenas diferenças entre o código que está no sistema e o código que está no seu catálogo. Pessoal, minha recomendação, novamente, é ter um catálogo em mãos, mas aí no catálogo eu vou, por exemplo, encontrar chumbador, está lá, Chu787. Mas como é que eu vou localizar esse Chu787, visto que eu já comentei com vocês aí que talvez hajam pequenas diferenças no código? Para isso, a gente vai usar esse botão, que é o botão de pesquisa, né, para escolher um código do banco de dados. Esse botão também pode ser substituído pelo atalho de teclado F3. Então, ou clico no tamborzinho, ou aperto F3. Ele abriu aqui uma tela que contempla todos os componentes da minha base. Não é pouca coisa não, aqui em cima aparece que ativos, eu tenho 28.023 componentes. Poxa, como é que eu vou localizar o meu chumbador no meio desse monte de componente? Eu posso vir nessa linha cinza aqui em cima, eu vou selecionar esse pequeno botão à esquerda e eu vou escolher aqui, ó, Contém. Isso significa que eu vou digitar um valor de pesquisa e o código tem que conter esse valor. Quer dizer que não tem que começar com esse campo, com esse elemento que eu vou pesquisar. Ele tem que conter, no meio dele pode ser, vou buscar aqui, ó, 787. Que é o código que eu sei, é Chu787 é o meu chumbador. Vou colocar aqui 787. Vou dar um Enter. Ele isolou aqui para mim ó, os componentes, e olha quem é que está aqui. Ó. Vou usar o de mercado. Eu, particularmente, prefiro sempre usar o de mercado. Ele contempla uma inteligência que vai permitir associar isso com código Udinese, com código FISI, Fermax, Alumicont e outros códigos de fornecedor. Então, muito legal utilizar o código mercado, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, Chum00787FCO. Beleza, incluir o chumbador. Agora, a quantidade de chumbador já vai tratar de um assunto que exige um pouquinho mais de, talvez, de entendimento do nosso projeto. A fórmula que calcula isso é meio comprida. Poxa, mas como é que eu vou entender, então, essa fórmula? Pessoal, se a gente observar a esquadria, eu consigo transformar praticamente qualquer coisa em matemática, né, na hora de lançar uma esquadria. Eu não vou gastar muito tempo explicando a fórmula,
mas eu vou digitando ela aqui, explicando basicamente o que a fórmula está fazendo. E é interessante que essa fórmula vai apresentar para vocês alguns recursos matemáticos do SEM que são bem interessantes e que a gente usa muito. O recurso que a gente vai usar nessa fórmula é o divide e arredonda para cima. Então, a gente vai fazer um cálculo que o valor total daria 12,4. Ele vai calcular, vai dar 12,4 o resultado, ele vai arredondar para 13. Então, nós vamos usar esse elemento matemático aqui. Então, vamos lá, vou digitar aqui a fórmula para o cálculo do chumbador. Eu vou começar calculando a quantidade de chumbadores na largura. Então, eu abro um parêntese aqui, e eu vou pegar a largura, e na largura total da esquadria, eu nunca coloco chumbador nos cantos. Então, eu vou avançar aqui 100 milímetros de cada lado. Então, vai ser a largura menos 200. Legal. O que eu vou fazer? Agora, nesse espaço que sobrou, saindo da extremidade da esquadria, eu vou colocar um chumbador a cada 400 milímetros. E aí que eu vou usar o sinal. Divide a redonda para cima, que é o sinal da chave apontando para a direita. Então, divide a redonda para cima por 400. Então, estou calculando aqui, ó, em uma largura, o total de chumbadores. Agora, eu vou isolar essa fórmula aqui entre parênteses também, ó, e eu vou fazer o resultado disso aqui vezes 2, porque eu tenho duas larguras. Eu também vou isolar esse resultado aqui entre parênteses. Pronto, calculei a quantidade de chumbador aí quase exato para as duas larguras. Falta um detalhezinho para essa conta ficar exata. Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora para as alturas. Então já está definido o método, eu só vou repetir. Altura menos 200, divide a redonda para cima, ó, chavinha apontando para a direita, por 400, vezes 2. Fecho parênteses. E agora, no final dessa conta, para poder corrigir os 4 lados da minha tipologia, eu vou somar 4 chumbadores, que é o que está faltando, para dar a quantidade que eu quero de fixador aí de chumbador para o meu contramarco. Feito. Poxa, mas eu vou ter que digitar uma conta desse tamanho toda vez? Ainda nessa aula, ainda nessa sessão aqui, nessa videoconferência, a gente vai aprender a acertar essa questão, tá? Poxa, uma fórmula desse tamanho, será que tem como simplificar ela? Tem sim, eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Então, qual que vai ser a fase? A fase vai ser CM também. E aqui tem gente que manda isso aqui para ser fixado na obra. Tem gente que já fixa isso na fábrica. Eu vou colocar aqui como fábrica ainda, né, como parte do contramarco. E vou colocar aqui, ó. Posso escrever chumbador ou posso escrever grapa, né? Depende da maneira como você trata esse elemento na sua empresa. Mas feito, ó, a estrutura do meu contramarco, ele está concluído. Agora, eu já posso vir aqui em perfis e vou lançar a próxima parte da minha esquadria, que vai ser o marco. Então, pessoal, o vídeo agora vai dar um salto e a gente vai ver essa tipologia um pouco mais avançada. Eu vou explicar as fórmulas que a gente usou aqui, mas é porque eu quero mostrar particularidades que a gente vai usar na hora de lançar a folha, que é interessante a gente falar sobre isso, e também para lançar alguns componentes, algumas regras. Então, vamos dar uma olhada agora nessa tipologia um pouquinho mais avançada.